livro de Provérbios, capítulo 4, versos de número 20 a 23. 4, 20 a 23. Diz assim, 4, 20 a 23. Você pode ler aí, pode acompanhar a leitura comigo aqui, pode olhar aqui atrás também na tela. Provérbios 4, 20 a 23, diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para que os ache e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procede fontes da vida. Senhor, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, essa palavra. Cremos que Tu tens algo a falar ao nosso coração. Cremos, ó Deus, que em tudo que nós já planejamos, em tudo aquilo que nós já ordenamos a falar aqui, uma voz muito mais alta é a voz do Teu Espírito Santo, falando e trazendo ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. Por isso que haja isso nesse dia, sobre as nossas vidas, sobre todos aqueles que estão nos assistindo, nos ouvindo, que Teu Espírito Santo, Pai, possa vir trazer entendimento, ó Deus, da Tua palavra, e que haja quebrantamento, que haja conversão, que haja, Senhor, fortalecimento espiritual, que haja, Senhor, da Tua presença, e nós acalmamos o nosso coração de toda a correria do dia a dia, de afazeres, e queremos nos sentar aos Seus pés e pedir: fala conosco, em nome de Jesus. A igreja diz junto, amém. Queridos, o tema desse texto que nós já compartilhamos, fazer um resumo, são 4 pontos. 2 pontos nós já falamos há um tempo atrás. Vou dar uma passada rápida e fechar com os outros 2 pontos. O tema desse texto é guardar as minhas fontes. Repete isso: guardar as minhas fontes, né? O livro de Provérbios, como nós sabemos, é um livro, né, rico de informações, de ditos, vamos dizer assim, populares. Demorou aí quase 300 anos para ele fechar, né? E depois ele entrou no cânon bíblico, para que hoje isso fosse palavra de Deus, para que a gente pudesse hoje ter isso como um entendimento, né? Importante, ao você interpretar a Bíblia, você compreender que tudo na Bíblia precisa se deslocar, né? No literal estou falando, você precisa se deslocar para entender a sociedade da época, para você entender a localidade, né? Porque muitas das vezes uma palavra em uma localidade significa uma coisa, né? Uma palavra em outra localidade, mesmo lá em Israel, poderia significar outra, ter uma outra, né, outra entoação. Então, um exemplo, né, do nosso Brasil, tem palavras que talvez quem é carioca aqui, 100%, da gema mesmo, quem é carioca? Quem já foi lá no interior do Maranhão? Tem alguém do Maranhão? Nordeste, alguém do Nordeste? Mas Nordeste mesmo, lá do interiorzão. Tem palavras que lá é dito normalmente. E aí quando chega aqui que a pessoa vai falar aquilo, você acha engraçado, né? Pô, que é isso? Uma vez a pessoa fala assim, ó, poxa, fiz um prato lá em casa legal. Eu falei, pô, achei que era um prato, né? Não, mas era um prato de comida. Até aí tudo bem. Aí depois ela veio me apresentar o que era. É um negócio que cozinha durante, acho que 7 dias. Alguém sabe o nome? Feito com a folha do aipim. Nossa, fugiu o nome aqui. Acho que é maniçoba. Acho que é isso aí. Depois alguém pesquisa para mim. Acho que é maniçoba. Que é cozinhado durante não sei quantos dias, né? E aquela folha tem que ser cozida aqueles dias, porque senão, se tirar antes, ela pode te intoxicar, então tem que ser comida daquele jeito. Aí a pessoa depois fala assim, pô, e qual é a comida típica tua, do Rio? Eu falei assim, do Rio? Aí eu, x-tudão, né? Pega lá um sanduba lá, chega numa esquina, cara, meu irmão, dá um x-tudo aí, o cara, todo mundo sabe o que é x-tudo. Ela, x-tudo? Por que x? E por que tudo? Tudo tem a ver porque é tudo, mas é tudo o quê? Aí tem que falar queijo, presunto, salsicha,
conta dela, e por aí vai. Ela não entendia. Então, os ditos populares de Israel, para você compreender, né, na sua essência, você tem que entender um pouco o que aquilo significava naquela época. E como a Bíblia, ela tem uma total aplicação espiritual, então você entende no literal e aplica no espiritual. Fala para o seu irmão, você aprende no literal, fala para ele, aprende no literal e aplica no espiritual. O problema é que muitas das vezes nós queremos aplicar no espiritual, mas não entendemos o literal, o que aquilo significava naquela época. Então, o livro de Provérbios, ele é todo enriquecido com ditos populares do dia a dia de Israel, né, da sabedoria, né, como o próprio texto, o próprio livro nos ensina, é um livro de sabedoria, aonde nos traz entendimentos literais que têm aplicações no mundo espiritual. Então, quando a Bíblia ela vai falar para nós assim, sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Como é que você guarda o coração no literal? Como é que você guarda? No literal, o teu coração. Como é que faz isso? Seu coração aqui, ó, né? Miocárdio aqui. Ele está dentro de uma caixa torácica. Sim? Não é isso? Não sei se tem alguém de enfermagem aí, de saúde aí, pode melhorar. Mas ele está dentro de uma caixa aqui, ó, totalmente guardado. Por quê? Ele é muito importante. Ele é um órgão que bombeia, né, não sei quantos milhões de vezes. Então ele tem que estar bem guardado, né? Você imagina, você está na sua casa e de repente você esbarra assim, aí passa numa parede assim, esbarra o coração na parede, aí ele para de bombear. Morreu. O sangue não circula mais dentro de você. Então, no literal, o coração tem que estar guardado. Ele está guardado dentro do seu coração? Está dentro do seu peito guardado? Então, ou seja, então ele está guardado aqui, isso é fisicamente. Agora, vamos dar uma aplicada nisso aí no mundo espiritual. Quando ele fala sobre guardar o seu coração, foi o segundo versículo, porque dela procede as fontes da vida. O que isso quer no mundo espiritual trazer para nós? De que você guarde seu coração, porque ele é alvo de alguma coisa. Sim ou não? Né? Não é? Se o físico já é alvo, né? Olha lá o seu colesterol, como é que está. Né? Olha lá, né? Como é que está a gordura, né, ao redor do seu coração. Tem que fazer exame para checar. Quando você dá uma aplicada para o mundo espiritual e traz isso para a nossa realidade do dia a dia, você começa a ver que a fonte de tudo que você vai fazer na vida vem do seu coração. Não é mais aquele físico. Amém? Para pensar. Tem gente que vive um coração amargurado. O coração físico, problemático, né, doente, fisicamente, com, né, uma disfunção, ele não necessariamente ele vai afetar a sua vida espiritual. Entendeu bem isso? Por quê? Porque a pessoa pode estar lá. Tem um hospital, há muitos anos atrás, nem lembro quem não foi, mas o hospital é lá por lá de Charitas. Fomos visitar alguém lá. Gente, a irmã estava com problema, tinha tido não sei quantas paradas cardíacas, né? Estava assim, o pastor, a gente era diácono na época, né? O pastor na época falou assim, ó, vai lá e visita e tal, mas não deixe de domingo não. Eu falei assim, ó, pastor, porque esse domingo eu estou meio enrolado e tal. Não, vai esse domingo. Aí eu, pastor, mas porque pode semana que vem, porque eu estou, não, vai agora, porque a gente não sabe se ela vai, né? Vai nesse domingo. Porque todo mundo achava que ela ia o quê? Morrer. Porque estava muito mal fisicamente o seu coração. Aí você vai como? Domingo, depois do almoço, 2 horas da tarde, para chegar lá, entrar, esperar, aí tem um tempo para visitar, para entrar dentro do local onde podia fazer a visita. E
entra assim, a gente entra todo cheio de dedo, né? Porque a gente, né, a irmã, coitada, está quase morrendo, né? A gente tem que ir assim devagar, né? E entrar e falar com ela assim, com uma equipe, né? E falar com ela assim. Aí ela tá lá meio que te olhando assim. Aí a gente, oi, irmã, como é que tá? Ela, oi, meu irmão. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom vocês estarem aqui. Olha, Deus tem me visitado aqui de maneira sobrenatural. Você acredita que a menina que faz faxina aqui, ela é desviada da igreja? E ela veio aqui, a gente conversa, ela vem limpar aqui coisa que não precisa limpar. Só para ficar aqui a gente conversando. Ela aceitou Jesus, irmão, de novo. Olha que bênção. Aí eu ficava olhando e falei assim, ó. Aí os olhos enchendo de lágrimas, assim, ó. Velho, eu vim aqui para visitar, para edificar a mulher. Eu saio de lá como? Caramba, né? Realmente, a irmã passou o tempo, ela partiu para a glória. Mas a sua questão física, ela não estava atrapalhando a sua questão espiritual. Você entendeu? Em linhas gerais? Agora, olha o contrário. A pessoa não guarda a fonte do seu coração, espiritualmente falando. Você já viu a pessoa amargurada? Já viu? Você sabia que a pessoa amargurada, não adianta dizer que não, que todos nós passamos por ansiedade, sim ou não? Né? Uns começam a comer demais. Não sei se é o caso de alguém. Outros começam a comer de menos. Outros, parece aquela maquinazinha de café. Né? Acabou a cápsula, toma café, toma café, toma café, toma café. Por quê? A ansiedade, né? Uns que não têm esse temor a Deus, vão para o cigarro. Ou para outras drogas. Isso vai afetar o corpo físico? Sim ou não? A pessoa está ansiosa, daqui a pouco ela vai fazer um check-up. Como é que está o coração dela? Cheio de extrasístole, cheio de arritmia. Não só por uma questão física, mas por quê? Porque ela está ansiosa, ela está deprimida, ela está em angústia. Você viu como é que isso é interessante? Isso é para você entender como é que o livro de Provérbios funciona e o que esse versículo ele quer falar para nós. E ele vai dizer para nós 4 pontos, né, como eu falei. O primeiro deles, nós já comentamos aqui, primeiro requisito, né, são 4 requisitos para você guardar a fonte de vida, a fonte da vida aqui, amém? Espiritual, porque o físico aqui, você sabe guardar? Sim ou não? Sabe? Sabe que tem que fazer check-up? Sabe? Eletroencefalo, né? Não, eletro é na cabeça, cefalograma, né? O quê? Cardiograma, você sabe que tem que fazer de vez em quando? Né? Sabe, você tem que ir lá no médico, doutor, vê aí como é que está meu coração, para ver se está meu colesterol, né? Sim ou não? Fala para o seu irmão, você sabe disso. Temos que fazer, né? Ainda mais, vamos ficando, né? Coração que bateu mais tempo, vamos ficando com mais idade, com mais experiência, então esse check-up é feito com mais frequência. Né? Apesar de ter gente que nunca fez nada. Né? Que Deus te proteja. Mas você tem que cuidar fisicamente. Agora, espiritualmente, independente da idade, você tem que cuidar. Então, eu preciso pedir ao Senhor, guarda as fontes, porque é aqui dentro que nasce tudo. Quando você começa a ficar com raiva de alguém, começa onde? Na ponta do dedo, assim, né? Ai, meu Deus, está tremendo. O que é esse raiva de alguém que eu estou? Não é aqui. É dentro do seu coração, é dentro da sua mente. Ah, eu não fui com a cara daquela pessoa. Olha, desde a primeira vez que eu vi, não fui com a cara. Aí uma pessoa conversando com a outra, né? Aí a outra pergunta assim, mas o que foi que ela te fez? O que foi? Nada, só não fui com a cara assim. Aí depois vai trabalhar no dia a dia, aquela pessoa vira a melhor amiga dela. Ou dele, né? Como? Se você detestava ela no início. É porque a fonte do seu coração já jorrou uma coisa ruim. E você acaba deixando aquilo crescer dentro de você e cria uma concepção errada, cria uma definição errada de uma situação. Isso acontece muito dentro da vida, né, cristã. Fala para o seu irmão assim, aliás, deixa eu te perguntar, a fé está lá ou está aqui?
Está lá no corpo físico ou está aqui no espiritual? O que você acha? Está lá no corpo físico ou está aqui no espiritual? Está no espiritual. Então você começa a exercitar a sua falta de fé, em não acreditar de que Deus possa fazer alguma coisa. Isso nasceu dentro do coração. Então quando o autor de Provérbios, desse versículo, ele vai dizer para você guardar o seu coração, é para você blindar o seu coração desses sentimentos, dessas coisas. Por quê? Porque existe uma fonte dentro do seu coração. Nós acabamos de falar que você é um anúncio, não é? Entenderam, né? Todo mundo aqui é, né, garoto propaganda, né? Você pode não ser, sabe como? Porque o sentimento do seu coração para aquela pessoa ali, olha só, o sentimento do seu coração por aquela pessoa ali é de ojeriza, eu não quero nem saber dela. Então, se eu não quero saber dela, eu não quero nem falar com ela. Você deixou de ser um anúncio de Cristo para ela. Por quê? Porque dentro do seu coração existe um sentimento ruim, uma coisa ruim. E é tudo que o diabo quer, que você não guarde as fontes no seu coração. Deixa ela exposta, deixe entrar o que quiser. Fala assim, não vai ser assim comigo não. Primeiro nós falamos sobre requisitos, né? De que todos nós vamos passar por provas. E as provas servem para nos promover. Repete comigo, as provas servem para me promover. Amém? Não quer promoção? Permanece aí. Ah, pastor, então eu devo ir atrás de prova? Não precisa, a prova te encontra. É ou não é? As provas te encontram. Mas eu não fiz nada. Mas você está sendo provado. Estava lá o menino quieto, fazendo o trabalho dele. Aparece um anjo e fala para ele: olha, Gideão, lembra disso? Olha, Gideão, tem uma prova aí que Deus quer que você cumpra, que você faça. Aí ele: o que é? Não, é libertar Israel de um povo aí chamado Amalequita aí. Aí, eu só sei amassar uva aqui, eu, né, não sei guerrear. Toca a trombeta aí, 32 mil pessoas, né? Lembram disso? 32 mil pessoas, Gideão. Dá para fazer uma frente, né? Eu não sou, né? Mas dá para fazer a frente. Aí Deus faz o quê? Vamos provar esses corações aí? Vamos encurtar a história. Faz uma prova. Dessas provas, quantos vão embora? 20 mil. Aí, você é Gideão, aí você olha assim para Deus. Pô, Deus, diminuiu aí, né? Não dá para ir não, velho. Aí Deus: não, pera aí, vamos testar de novo. Botou lá para beber água. Quem bebeu água assim, olhando, quem bebeu água assim, igual tal. Separa também. Sobrou quantos? Gideão e seus 300. Sobraram 300. Você imagina ele ir para uma guerra, onde tinha não sei quantos mil soldados lá, e ele só com 300. Gente, que coisa esquisita. Era Deus provando. Sim ou não? Ele teve vitória? A prova promoveu ele? Sim ou não? Quer outro exemplo prático disso? José. O bichinho que passou prova. Se você acha que você passou prova na vida, olha, dispensa isso. Porque o cara, ele foi rejeitado pela sua família. Lembra? Jogaram ele dentro do buraco para dizer que ele estava morto. Depois, venderam ele pelo valor que ele não valia. Vai pensando na sua vida aí. Aí depois, com essa venda, se tornou escravo. Foi para o mercado de escravo. Imagina ele no mercado de escravo, as pessoas passando e olhando assim a fisionomia. Abre o dente aí, tem dente podre, deixa eu ver. Não, faz assim para ver se é forte. Tal. Não, eu quero esse aqui. Foi comprado como escravo. Foi trabalhar na casa de um cara. Você imagina como era a escravidão trabalhando na casa, né, de Potifar. Aí depois, né, pegou um corpinho de tanto trabalhar e tal. Veio a mulher do cara querendo pegar ele. Ele teve que sair correndo. Depois ele é preso.
Depois ele na prisão, ele é traído, porque ele falou para o cara não falou para o rei, ele foi traído, depois um outro cara foi lá, para depois ele chegar no faraó, para depois se tornar o segundo homem no Egito. Isso é prova? Cada prova, se você for estudar, cada prova, o que aparenta é que era para derrotar ele, mas cada prova estava promovendo ele. Fala para o seu irmão, cada prova que você passa, te promove. Então, o primeiro requisito que nós falamos é: guarda o ambiente do seu coração no dia da prova. Amém? Eu estou sendo provado. Guarda o teu coração. Lembra aqui, espiritualmente? Estou sendo provado. Opa, peraí, deixa eu meter umas trancas aqui, fechar aqui, porque o diabo quer atingir meu coração com essa prova. E essa prova, depois que passar por ela, eu vou ser promovido no mundo espiritual. Por quê? Porque eu vou vencer Satanás de querer entrar na minha vida, de querer entrar no meu casamento, de querer entrar nas minhas finanças. Então eu estou guardando o meu coração. Fala para o seu irmão, guarde seu coração no dia da prova. Segundo requisito nós falamos, no Salmo 84, 5, né, para encurtar aqui a história, existia um vale, está escrito lá no livro de Salmos, como é costume, e era muito costume naquela época, o povo judeu se reunia em Jerusalém para as festas, né? Então, quem morava mais no norte de Israel, não é como era hoje, não tinha uma BR-101 para o cara ir do norte a sul, né? Não era assim. Então, era uma estrada de chão batido, igual tem muito no interior. E aí, para caminhar em direção a Jerusalém, gente, tinha que passar por um vale chamado Vale de Baca. Não tinha como dar volta assim, né? É como se fosse assim, como se você fosse daqui, aliás, de Niterói, para o centro do Rio, e não houvesse ponte, não houvesse barcas. Tinha que ir por onde? Por Magé, né? Eu ia nadando, pastor. Pô, mesmo, você é atleta, tinha que ir por Magé. Imagina, seria isso. Então, tinha que passar pelo Vale de Baca, o Vale de Tristeza. Mas o livro de Salmo 84 diz o seguinte, que o povo, ele tinha tanto desejo de ir servir a Deus em Jerusalém, que quando passava pelo Vale de Baca, né, eles passavam com dificuldade, com medo, com receio, mas o desejo deles de estar em Jerusalém era tão grande, tão grande, tão grande, que as dificuldades que ele passava no Vale de Baca, todos os riscos que ele passava no Vale de Baca, não era assim um potencial para poder paralisar a vida deles. E aí o texto diz que quando, ali no Salmo 84, diz que quando eles passavam no Vale de Baca, eles faziam fontes mesmo, cavavam um buraco, né, porque não tinha água, né? Então andava muito lá do norte até Jerusalém, certamente a quantidade de água acabava que eles levavam, então eles tinham que beber água. Então alguns peregrinos, como diz o texto, tinham que cavar suas fontes. Então você cavava a fonte, aparecia água, imagina, né, cavar um poço, aparecia água, ele bebia dessa água e ele ia embora, aquela fonte ficava para quem vinha atrás. Entenderam o que era literalmente, como literalmente isso acontecia? Era desse jeito. Agora, aplicando para o mundo espiritual, o que isso significa? Toda vez que você passa pelo Vale de Baca, Vale de Tristeza, né, Vale de Choro, é um ótimo momento para você cavar uma fonte. Porque o que o diabo quer? Que você não guarde as suas fontes, lembra? Não quer que você guarde. O que a palavra diz? Está na dificuldade? Cava uma fonte. Mas o que muitas das vezes nós fazemos? Não cavamos fonte nenhuma. Não procuramos ninguém para orar. Tem crente que hoje passa por dificuldade, passa por crise e não chama ninguém, não tem uma... Por isso que nós, primeira coisa que eu falei quando eu subi aqui, você tem que estar conectado no corpo de Cristo. As células estão funcionando. Deixa eu te perguntar, se hoje você passasse por uma crise e precisasse da oração de alguém, você tem para quem ligar?
Você tem um líder que você pode falar assim, ó, pô, minha líder, me ajuda em oração, porque olha, eu estou passando por isso, por isso, por isso, por isso. Isso é uma fonte. Você está aqui hoje, você está cavando uma fonte. Você participar da ceia, você está cavando uma fonte. Então, nesse segundo princípio, né, para que você entenda sobre guardar, que requisito para guardar o seu coração, é esse daqui, ó. O segundo nós falamos, né? Faça da escassez um lugar para você abrir fontes novas. Tem gente que precisa conhecer um pouco mais de perdão. Ah, eu estou já 30 anos na igreja, mas às vezes o que você sabe de perdão é algo muito superficial. Então você precisa afundar mais nessa fonte. Entenderam? Você precisa ir além, né, como diz a música lá, no nível mais profundo de intimidade com Deus. Isso é guardar seu coração. Agora o assunto de hoje, terceiro. Tiago capítulo 3, verso 11. Projeta para mim aqui, querida, por favor. Tiago 3, 11. Tiago 3, 11. Diz assim: acaso, né, esse já é o terceiro requisito, acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? É uma pergunta. Pode acontecer isso? Alguém já viu isso? Alguém já nadou em um rio de água que a gente chama de doce? Alguém já foi no lago de água doce? Né? Não tem água salgada lá. A fonte daquele rio, ou melhor, a fonte daquele lago, se for olhar lá, da onde vem a água, a fonte não é de água salgada, é de água doce. Entendeu bem isso? Lá em Israel, existe um mar chamado, a pessoa chama de mar morto, né? Então, esse mar morto, ele é extremamente o quê? Salgado. Para quem já foi lá ou já viu na internet, diz que você não precisa fazer nada para boiar, é só entrar na água assim, você já boia, por quê? Tamanha densidade por causa do sal. É salgado demais. O literal desse versículo nós já entendemos, não pode ter uma fonte ali, agora essa água salgada, agora essa água doce. Agora, traz para o espiritual, o que isso quer dizer? As fontes elas estão aonde? Me ajudem. As fontes estão onde? Guardar dentro do seu coração. Não pode sair dentro do seu coração o quê? Sal, né? Um exemplo, água salgada ou água doce. Agora, olha esse versículo aqui. Projeta aí, querido, para mim. Mateus 12, 34. Mateus 12, 34. Olha a concordância desses dois versículos interessantes. Aqui Jesus está falando lá para o povo lá, né? Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio e dentro do coração estão o quê? Fala com força. As fontes estão dentro do seu coração. Então, em outras palavras, aqui do seu coração está jorrando água doces ou água amargas. Gente, é muito ruim você ter uma pessoa que, apesar dela conhecer Jesus, mas ela é uma fonte amarga. Não é ruim? Você não quer estar perto. Primeira coisa numa pessoa assim, falta de fé. Não é verdade? Você está perto da pessoa, aí você fala para ela assim, nossa, irmãos, vamos, né? Hoje quando eu cheguei, cadê os homens dessa igreja? Cadê os homens? Tem homem na igreja aí? Levanta a mão aí, gente. Cadê os homens que estavam lá fora falando sobre pintura? Estava ali, ó, tinha uns machos ali fora ali. Quando eu cheguei, galera, beleza? Bom dia e tal, não sei o que e tal. Aí, o que houve aí? Esse teto aí, o que é? Não, que a gente vai pintar aqui e tal. Eu falei assim, poxa, legal. Há uma fonte dentro deles de que quer melhorar isso aqui, sim ou não? Não é?
quer melhorar isso aqui? Mas você sabia que tem fonte dentro de coração que está, pouco se lixando? Se está pintado, se não está pintado, se o ar funciona, se o ar não funciona, se o ventilador está limpo, se não está limpo, se o banheiro está sujo ou não está sujo, nós queremos cobrar. Se Jesus falou que ele veio para servir e não ser servido, por que nós queremos ao contrário? Você quer chegar aqui na igreja, eu sempre comento sobre isso, quer chegar aqui na igreja e você quer o quê? Ser servido, né? A Bíblia ensina que nós vamos até a igreja para receber de Deus e para servir. Você vai estar no seu dia a dia, vivendo o seu dia a dia lá, fazendo um anúncio de Cristo, você vai estar servindo. Você foi arregimentado por Deus para servir. Igual serve o quartel, lembra como serve o quartel? Serve o quartel, o cara vira que fica careca assim e tal, e agora o cara diz que o quê? Eu sou do exército, bota a fardinha, primeira semana vem para casa de fardinha, né? Hoje é mais difícil isso, porque é meio perigoso. Mas o Requinho gostava de vir para casa de reco para dizer o quê? Pô, estou servindo o quartel. Alguém se viu o quartel aqui? Quem se viu o quartel? Fez isso, irmão? Fez. Também fiz. Então, não é. Todo mundo vê que eu estou servindo. Quando você traz isso para o mundo espiritual, Deus nos chamou para servir. Em que você pode ser útil no reino de Deus? Pode ser que você não tenha disponibilidade, de repente essa irmã aqui tem disponibilidade, de repente a outra senhora ali não tem essa disponibilidade, mas ela pode servir de alguma forma. Entendeu bem isso? Pode servir de alguma forma. Há muitos anos atrás tinha lá em Viripiranga, no Fonseca, onde a gente morava, na construção da igreja lá, resolvemos fazer mais um banheiro, porque a igreja era pequena demais e só tinha um banheiro, né? Engraçado, né? Hoje a briga é para que tenha um banheiro só, né? Por aí. A nossa questão lá é que só tinha um banheiro. E nós queríamos um banheiro separado de homem e mulher. É bom, né, gente? Tem separado, né? Homem e mulher. Estavam construindo um banheiro de uma mulher. E aí uma irmã que tinha na igreja, muito idosa, muito idosa. Um belo dia, eu estava assim na porta ali, igual estavam os irmãos ali, chegou ela com a Bíblia grandona que ela tinha e com um embrulho aqui, ó. Coitada da senhorinha, já partiu para a glória, irmã Antônia. E ela chegou na porta, ele assim, e ela pegou e falou assim, pega aqui, irmão. Aí pegou assim, aí a gente pegou, troço pesado, enrolado no jornal, aquele papel de presente de 1920, tudo enrolado assim e tal. Aí o braço dela não esticava mais assim, ó, né, porque ficou muito preso aqui, né? Aí ela saiu assim, irmã Antônia, faz assim, não, tem que esperar agora, porque o nervo, né? Fica assim preso, né? Ficou preso ali, então tinha que esperar. E ela com a Bíblia do lado de cá. Sabe o que ela estava levando para a igreja? Um tijolo. Um tijolo. Nessa época na igreja, nós tínhamos uma campanha, né? Que era quem tinha material de construção em casa, resto de material de construção, tipo assim, comprei meia de areia, sobrou 2 carrinhos, aí foi ficando lá, né? Aí a chuva vai desintegrando a areia, não é assim? Vai ficando lá. O cimento, sobrou 1/4 de um saco de cimento. Aí fica lá no canto, lá daqui a pouco faz o quê? Vira pedra o cimento. Joga fora, né? Mas lá na comunidade onde a gente vivia, o pessoal era muito unido nisso. Então nós fizemos uma campanha. Vamos falar com o pessoal, e deu certo. Tinha gente que a gente ia buscar o material na casa das pessoas, né? Juntava os irmãos, igual os pintores ali, juntava a galera e a gente ia ajudar. E aí, irmão, tem um restinho de obra lá. O que é, irmã? Hoje, naquela época, não tinha WhatsApp para poder, né, ver a foto. Aí a gente tinha que ir lá, e chegava lá, e aqui, juntando aqui, dá para pegar uns 4 carrinhos de areia. Dá para virar a laje do banheiro. Fica faltando só a pedra e o cimento. Daqui a pouco aparecia um irmão lá, é que eu tenho pedra lá, e tinha um carrinho de pedra. A gente pegava, aí a irmã chega com um tijolo. Aí a gente olhou assim, tipo, abrimos o saco, nós olhamos. Não sei quem lembra, né? Talvez o pessoal com mais experiência vai lembrar. Não tinha um tijolo de barro que era bem grosso, maciço, né? Não tinha que ser maciço não, o buraco era pequenininho. Hoje em dia o tijolo, você chega na entrega do tijolo, já quebra um monte. Porque ele é cozido, né? É aquele barro bem, né? Se tiver cuidado, cair assim, já quebra um monte. Aquele tijolo não, ele era pesado, gente. Tijolo de 20, na época, né? Tijolo de 20 anos atrás, hoje seria 30 anos atrás.
Aí a gente, obrigado, irmã Antônia, ela participou da campanha, era o que ela tinha, ela queria servir, você entendeu bem isso? Ela queria servir. Aí, fizemos a construção do banheiro, botamos o tijolo dessa irmã, bem assim, ó, aparecendo, né, sem estar com o embolso. Falamos para o pedreiro, bota aí, e aquele tijolo é até menor, né, não é 20 por 20, né, na época não tinha tijolo 20 por 30, era só 20 por 20, e o dela, esse tijolo, ele é, acho que 18 por 18, então ele ficava bem, assim, diferente aqui, mas o pedreiro deu um jeito e botou aqui. Aí, um belo dia, a irmã Antônia chegou, a gente levou ela lá, você fala aqui, irmã Antônia, olha aqui onde está o tijolo da senhora. A mulher chorou, gente, porque foi útil o que ela trouxe. Passou-se um tempo, e aí ela foi dar, houve várias, acabamos a obra e tal, aí um dia, a gente estava lá na porta, ela assim, ela foi dar o testemunho. Um parente dela, que foi na casa dela, né, que era um filho assim, que quase não visita a mãe, né, filho, se você tem mãe, visita ela, tá? Esse filho quase não visitava a irmã Antônia. Esse tijolo, durante mais de 30 anos, foi o tijolo que escorava a porta dela. Sabe aquela porta que tem duas partes assim, né? Sabe como é que é? Que abre a parte de cima e a parte de baixo, né? É uma porta normal, só que ela abre um pedaço em cima e abre um pedaço embaixo. Sabe como que é? Aí esse tijolo, ele mantinha a porta dela aberta. Quando ela tirava o tijolo, o que acontecia com a porta? Ela fechava. E você imagina, numa casa muito humilde, era um calor insuportável, então aquele tijolo, mais de 30 anos, ficou escorando ali assim, ó. Mas ela quis dar o tijolo para a igreja. Essa pessoa que foi visitar ela, esse filho dela foi lá, e a porta ficava batendo. Ele foi, botou uma madeira assim, só que a madeira atrapalhava a andar. Aí deu um repente, resolveu, sabe o que? Comprou uma porta nova para ela. Só que quando foi botar a porta nova para ela, ficava ruim porque o encaixe não tinha nada a ver, porque era aquelas portas antigas, então teve que botar uma porta nova. Aí para botar uma porta nova, tinha que fazer aquele caixonete diferente. Aí aproveitou e trocou a pia, que era aquela pia de fibra antiga, botou uma pia de aço. Aí aproveitou e botou assim um azulejo ao redor da cozinha dela. Aí aproveitou e pintou a casa dela. Aí ela foi testemunhar, sabe por quê? Ela foi testemunhar de que ela entendeu que quando ela deu um tijolo, Deus reformou a casa dela. Entendeu o que era participar, gente? E aí eu confesso, eu fiquei com vergonha na época, sabe por quê? Porque na minha casa não tinha nada de resto de obra para poder dar para a igreja. E aí eu tive que comprar o cimento. Eu falei assim, não posso ficar sem participar. Então, é a forma como você faz, é a forma como você se disponibiliza, é como está o seu coração. Então fala para o seu irmão, você pode ser usado na obra de Deus para alguma coisa. Fala isso para ele. O livro de Tiago aqui, ele destacou essa natureza, existe uma natureza contraditória, né, da nossa língua. Por quê? Da mesma boca sai louvor e sai maldição. Como é que é isso? Não dá para ter meio termo. Não dá para você vir à igreja, louvar a Deus, tá aqui buscando a Deus e de repente chega em casa, vou botar um pagode aqui, que eu acho que esse pagode aqui é show de bola, de fulano de tal. Não tem nada a ver com Deus. Não é, lembra que eu falei da aplicação espiritual? Tem a física e tem a espiritual. Lembra da aplicação espiritual? O crente anda na contramão. Todo mundo está dizendo que é bom. Você sabe que não é, porque aquele é espiritual. Então você diz que é o quê? Não é bom. Aí vão te olhar para assim, como isso aí não é bom? Não, isso não é bom, porque você está enxergando segundo a natureza humana. Mas a espiritual, eu sei que isso aí não é bom. É uma fonte dentro de você, que jorra água amarga ou água doce. Então você tem que se policiar muito no seu dia a dia sobre guardar o seu coração. Lembrando, seu coração vai colocar para fora, via entendimento, o que está cheio aqui dentro. Então eu tenho que guardar o que está aqui dentro. Blindar, né, meu coração. Então, terceiro, selecione o que você guarda na fonte do seu coração. Selecione o que você guarda na fonte do seu coração. A Bíblia nos ensina isso, né? Pastor, eu não tenho. Meu vizinho do lado, ele bota um som que eu já sei aquela música toda de cor. Tá bom. Já briguei, já fui para a justiça, já falei com ele. Não tem como, é complicado lá. Tá bom. Você pode ouvir, você não é surdo.
mas aquilo pode não fazer morada dentro do seu coração, né? E você tem que policiar muito a sua mente. Aí tem que usar Romanos lá 12, transformar pela renovação da sua mente. Senão você está ouvindo, daqui a pouco você está lá assim com o pezinho assim, ó. Meu Deus, misericórdia, misericórdia. Não fica ouvindo essas coisas assim não. Não pode fazer morada dentro de você. Quarto requisito, para guardar fonte de vida dentro de você. João 4, verso 15. João 4, verso 15. Quarto requisito e último. João 4, 15. Diz assim: a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Quem é essa mulher? A mulher samaritana. Pode deixar para estar aqui. Quando Jesus falou para ela assim, olha, se você soubesse que está te pedindo água, eu te daria água e você nunca mais teria sede. Foi isso que ele falou antes ali? Aí ela falou assim, opa, espera aí, se eu beber dessa água, não preciso mais carregar água? É isso que ela está dizendo ali. Se eu beber dessa água, eu não precisarei mais voltar aqui para tirar água. Já olharam por esse ângulo? O que ela entendeu aqui? Caramba, meu irmão, aí nunca mais vou precisar carregar água nas costas. Ah, eu quero essa água. Isso é o literal, é o que ela entendeu. Agora, o espiritual. Que água era essa? O versículo vai complementar e vai dizer, olha, não é essa fonte que Abraão fez que vai saciar a sua sede espiritual. Eu sou aquele que vai saciar a sua sede espiritual. Ela, e quem é o senhor? O senhor é algum profeta? Aí diz, olha para a cara dela e fala assim, faz o seguinte, vai lá e chama seu marido. Aí ela, o cara que está contigo hoje não é seu marido não. E você já pegou 5 caras antes dele. Como é que o senhor sabe? O senhor é aí o espiritual dela começou a pensar. Aí ela chegou ao entendimento. Podemos dizer assim, veio a revelação ao coração dela, entrou dentro do coração dela de maneira espiritual. Aí ela saiu para falar para os outros aquilo que ela tinha recebido. Ou seja, a fonte de água que jorrou do coração dela era uma fonte que jorrava para a vida eterna, e não mais aquela fonte que Abraão deu para os filhos dele. O que isso tem, né, de aplicação bem prática, né, para o nosso dia a dia? A mulher entendeu carnalmente, Jesus discerniu, disse para ela, né, espiritualmente, ou seja, ela achou que não teria mais sede e não precisaria mais voltar na fonte. Muitos pensam assim até hoje, sabia disso? Concluindo, o pensamento que muitas vezes vem sobre nós é, eu não preciso mais disso, eu já sei, eu não sei aqui, mas onde nós estávamos na igreja lá em Brasília, assim como, né, na sede nós tivemos também, a gente sempre estava retratando isso, e as pessoas entendiam, elas entendiam dentro da mente delas, nos seus corações. Fala assim para o seu irmão, revisão de vida não é uma vez só. A gente pensa assim, né? Fazendo uma metáfora, vou comprar um carro, fazer uma revisão desse carro, pronto, posso viver o resto da vida com esse carro agora? Não, daqui a 10 mil quilômetros, né, ou menos, você tem outra revisão, e depois, outra revisão, depois, outra revisão. O que isso quer dizer? Você volta na fonte para beber água. É isso que Jesus está falando com aquela mulher ali, você volta para beber. E às vezes quando eu estava lá, a gente estava emocionado em revisão de vida, falando e tal, aí eu olhava assim, aí eu via uma pessoa que eu conhecia, aí
dá vontade de fazer assim. Tá desviado, né, irmão? Você tá, pulou o muro, fez besteira, tá na revisão e tal. Lógico que eu não falava. Mas em dado momento lá, ia lá abraçar, pô, irmão, que legal você tá aqui e tal. Tá tudo na bênção. Não tá, só tô fazendo uma revisão de novo. Mas por que você tá? É porque eu voltei na fonte de novo. Eu quis voltar na fonte. Eu não fui como a mulher. Aí quando ele falou isso, eu falei assim, ó. Aí criou um monte de conexão mental em mim, assim, sobre palavras. Assim, eu não quis fazer igual aquela mulher que ela falou para Jesus que ela queria, né, beber uma água e não voltar nunca mais na fonte de Abraão. Não, ela voltou lá um monte de vezes, sabia disso? Ela voltou lá porque só tinha uma fonte para beber água. Ela voltou lá um monte de vezes. Mas só que para saciar a sua sede física, porque a espiritual Jesus tinha saciado. Então, você vem para a igreja domingo após domingo, sabe para quê? Para beber dessa fonte. Mas o que o diabo quer? Você não beba dessa fonte. O último requisito, não deixe de reabastecer na fonte que Jesus abriu para você. Amém? E hoje o Espírito fala no meu coração de que muitas das vezes fonte tem sido aberta, disponível para você, mas muitas das vezes você reluta para beber, achando que não precisa. Igual essa mulher, né? Vou beber, não preciso mais. Não é assim. Amém? Vamos ficar de pé. Esses são os requisitos. Guarde o ambiente do seu coração na hora da prova. Faça da escassez um lugar de construir fontes eternas. Selecione o que guardar na fonte do seu coração. E último, não deixe de reabastecer na fonte que Jesus abriu para você, quantas vezes for preciso. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça, fique de pé se você puder. Repete essa oração após mim. Diga assim: Senhor Deus, me perdoa por todas as vezes que eu saí do plano original que tu tinhas para minha vida, buscando em fontes erradas, deixando de guardar o ambiente do meu coração, deixando de construir minhas fontes internas, deixando de selecionar o que entra no meu coração. Eu retornarei à fonte que o Senhor abriu para mim, a fonte que o Senhor abriu para mim, quantas vezes for necessário. Eu te recebo hoje como meu único e suficiente Salvador. Dou liberdade agora ao Espírito Santo para restaurar as fontes dentro do meu coração, a restaurar meu casamento, minha saúde, minhas finanças, minha vida intelectual, meus negócios, meu temperamento, em nome de Jesus. Amém.